Nas inequações, a gente vai utilizar o gráfico da função para conseguir resolvê-la. Então, vamos começar direto com um exemplo mais básico, mais tranquilo, para depois a gente ir em equações que envolvem mais do que uma expressão. Nós vamos tentar pegar a lógica nessa primeira questão que aqui está. O que tu vai fazer? Você vai considerar a expressão como sendo uma função. Então, vamos chamar aqui, por exemplo, de função f. E agora nós vamos esboçar o gráfico dessa função f de x e fazer o estudo do sinal dessa função. A função f de x é 5x ao quadrado menos 5x mais 6. O que a gente sabe a respeito dessa função? Ela é uma função do segundo grau, logo o seu gráfico vai ser uma parábola. A concavidade vai ser para cima, porque x ao quadrado é positivo, e ela vai intersectar o eixo x na raiz. Sabemos também que intersecta o eixo y no 6, mas para essa resolução de inequação, para o estudo do sinal, a informação de onde ela intersecta o eixo y é irrelevante para a gente. Então vamos focar na concavidade e no fato de quais os valores que ela intersecta o eixo x. Então, eixo x na raiz, que significa igualar isso aqui a zero. Por soma e produto, um número mais o outro é 5, um número vezes o outro é 6. As raízes dá 2 e 3. Então, a nossa função vai intersectar o eixo x no ponto 2 e no ponto 3. Para marcar o ponto de intersecção com o eixo x, a gente vai levar em consideração esse sinal que está aparecendo aqui, maior ou igual. Quando tem uma igualdade, isso nos remete a uma bolinha fechada. Então, é uma bolinha fechada no 2 e no 3. Se fosse estritamente maior do que zero, a gente trabalharia isso daqui como uma bolinha aberta. Bom, o gráfico dessa nossa função, como a gente viu, parábola com concavidade para cima. Então, é algo mais ou menos assim. O que isso quer dizer? Do menos infinito até no 2, o gráfico ficou para cima do eixo x. Isso significa que o gráfico está assumindo valores positivos, a função assume valores positivos. Entre 2 e 3, o gráfico está abaixo do eixo x. Isso significa que a função assume valores negativos. E do 3 em diante, o gráfico de novo volta a estar acima do eixo x. Então, significa que a função, estando acima do eixo x, assume valores positivos. O que vai servir como resposta agora? A gente está querendo saber quando que a função f é maior do que zero. Algo que é maior do que zero é algo positivo. Então a gente tem que olhar quais os setores que deu positivo nessa nossa análise. Deu positivo nesse setor e deu positivo nesse setor. Sendo assim, a solução dessa inequação vai ser desde lá do menos infinito até no 2, menos infinito até no 2, bolinha fechada remete a colchetes, união junto com esse segundo pedaço, do 3 fechado até o mais infinito. Então, isso que é estudar o sinal da função. Quando ela ficar para cima do eixo x, significa que ela assume valores positivos. Quando ela ficar para baixo do eixo x, ela assume valores negativos. Vamos ver os próximos exemplos, que aumenta a complexidade na quantidade de funções que vai aparecer, que a gente vai ter que fazer um quadro de sinais.